a importância da gente aprender a jogar esse jogo da vida. Afinal de contas, a gente está aqui nesse mundo, está encarnado, e por vezes a gente mal sabe o que está acontecendo, né? Para o mundo que eu quero descer, né? Não é assim a expressão que a gente usa de vez em quando, né? O que eu estou fazendo aqui? Já é 2025, eu ainda não entendi o que eu estou fazendo nesse planeta? E aí, já se deparou com isso? Produção, já fizeram perguntas nesse sentido? E aí, de vez em quando, né? De vez em quando, né? Assim, o negócio tá meio estranho, né? Assim, as coisas andam meio estranhas aí no mundo. A gente está vivenciando, né, tempos aí bem complicados, seja na parte da política, geopolítica, a gente vai acompanhando nas notícias, a gente fala assim, meu pai amado, né, que época que eu escolhi encarnar, mas estamos aqui, né, por uma razão, com um propósito, onde exatamente nesse período que a gente está, tem um monte de coisa acontecendo e é nesse meio de um monte de coisa, desse turbilhão, que a gente vai aprender, vai se desenvolver, porque a gente escolheu estar aqui. Eis o ponto, né? Ninguém nasce num período X por acaso. A gente está aqui por uma razão. Então, essa razão é parte do nosso processo evolutivo. Os karmas que a gente tem que resgatar, questões que a gente tem que vivenciar. Falando que a gente está aí vivenciando, né, uma grande transição de ciclo, onde para alguns pode ser a última oportunidade de tentar fazer alguma coisa aí com o karma que acumulou ao longo de encarnações e encarnações, né? Tem seres que já nem vão encarnar mais aqui na Terra, porque não vai dar tempo para poder resgatar, reparar, compensar os karmas todos adquiridos. Então, se a gente está aqui, é porque aqui a gente tem que compensar, né, determinadas pendências com o passado e ao mesmo tempo ir plantando boas sementes, já pensando nas encarnações futuras nessa nova terra que a gente está ajudando a criar. Agora, a gente está ajudando a criar um mundo, o mundo que a gente quer vivenciar numa próxima encarnação, que os nossos descendentes, né, também vão vivenciar. Que mundo é esse que a gente vai criar? Um mundo onde a gente vai semear coisa boa ou um mundo onde a gente vai semear porcaria? Aí vai de cada um, certo? Fato é, a gente está aqui, tem toda uma sociedade já funcionando, a gente já nasceu no meio de condicionamentos, a gente já nasceu numa sociedade que tem o dinheiro para comprar, para vender as coisas, a gente vai entender que existe todo um sistema financeiro, um sistema capitalista, tem inflação, tem não sei o que, e fala, gente... seria tão bom, né, e a gente se pega às vezes falando isso também, seria tão bom se a gente não precisasse se preocupar com nada disso. Essa abundância que já existe, que já está presente no universo, a gente pudesse usufruir dentro de trocas, né? A gente oferece uma coisa, recebe uma outra lá, a gente não precisasse se preocupar com ter que acumular um capital, um patrimônio para poder realizar as coisas. Seria tão bom se as pessoas já fossem boas o suficiente, solidárias o suficiente para poderem oferecer, entregar aquilo que de melhor podem dentro de um trabalho voluntário e aquilo que desejarem fazer não ficassem dependendo de determinados recursos e capitais, né, para poder ir lá concretizar, ir lá realizar. Seria muito bom. Só que se a gente ficar só no seria muito bom ser, a gente não vai fazer o que tem que fazer, a gente não vai ter o pensamento prático do que precisa ser concretizado. A gente tem que sair dessa vida melhor do que quando nela a gente chegou. Só que até lá é um tal de tropeça e cai, que às vezes a gente fala, gente, peraí, deixa eu ficar parado um pouco, porque se eu caminhar eu tropeço de novo, né? Só que a gente estagna, então a gente não pode parar, a gente tem que continuar a nossa jornada. O tempo continua passando, esse tempo dentro da nossa percepção envolve o quê? O início da nossa vida e o término da nossa vida, então a gente não sabe quando que vai ser esse término dessa atual encarnação. Meu último dia pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um ano, uma década, algumas décadas. Eu não sei quando que vai ser o meu último dia enquanto encarnado. Então até lá eu tenho que fazer o melhor que eu puder. A única certeza que a gente tem é que a gente vai voltar para o plano espiritual, mas se a gente ficar pensando que vai ser amanhã, a gente não vive adequadamente o hoje, né? A gente vai ficar só com esse pensamento conectado com esse futuro hipotético que pode vir a não se manifestar do jeito que a gente imagina. Agora, a gente tem que entender o seguinte, bom, estou encarnado, tudo aquilo que eu plantar enquanto karma, seja bom, seja um karma negativo, seja boas sementes, más sementes, né, nessa vida, eu vou ter que colher em algum momento, seja nessa encarnação ainda ou numa próxima, aquilo que eu fizer enquanto encarnado eu tenho que resgatar encarnado também, nem que eu tenha que vir numa outra encarnação e encarnar só para resgatar aquilo, ou seja,
O karma que eu adquiri no mundo físico, eu não vou resgatar necessariamente no astral. Por quê? Porque não foi no astral que eu criei o karma, foi no mundo físico. Então, aqui que eu tenho que resgatar. Agora, o karma que eu criei no astral é no astral que eu resgato. Então, existem esses meandros, né? E a gente tem que entender o seguinte. Então, se eu estou aqui é porque eu tenho coisa para resolver. Tenho aprendizado para ter, porque se eu tivesse aprendido tudo que eu precisava aqui no mundo físico, eu não estava aqui. Se eu tivesse resgatado tudo aquilo que eu precisava resgatar, também não estava aqui. Então, temos que ser práticos nesse sentido, né? Preciso ser uma boa pessoa. Se eu estou encarnado numa família, porque no mínimo eu tenho sintonia vibracional com aquela família que eu encarnei. Então tem as pessoas com quem eu posso ter mais afinidade, outras com quem eu posso ter menos afinidade. Tem as pessoas com quem a gente se reconcilia na vida atual, por conta de, estando nessa mesma família, esses laços de sangue nos obrigam a estar mais próximos, a nos auxiliarmos. E em outros casos pode ser que não, pode ser que ainda assim na vida atual a gente não consiga resgatar, resolver aquilo que precisa. Mas a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, procurando ser boas pessoas, ter diplomacia nas relações, porque a gente pode, às vezes, até não gostar de alguém, seja vizinho, seja parente, seja quem quer que for, né? Mas não significa que a gente precisa agir com aquela pessoa, né, de uma maneira belicosa ou conflituosa, porque senão a gente se entrelaça karmicamente muito mais com ela. Então, muita gente já chegou para mim e falou assim, Fernando, eu quero que... Eu já falei isso nesse programa ainda, né? Falei assim, quero que essa seja a minha última encarnação. Tá, o que você está fazendo, por onde para isso acontecer? Você está se reconciliando com as pessoas que de repente você tem ali algum problema de divergência, ou pelo menos dentro de você já resolveu tais sentimentos, se reconciliou com o seu passado, pelo menos dessa vida, né? Onde aquelas situações desagradáveis que você vivenciou, ao recordá-las, você já não sente mal mais, você consegue lembrar daquilo e falar sobre aquilo sem que represente um grande peso no seu coração. Então, a gente não pode sair dessa vida com mais bagagem. A gente chegou com bagagem, tem que resolver aquelas com as quais a gente veio, mas sem criar novas, né? Então tá, então a gente já sabe, tem que sair dessa vida mais leve. E se for o caso, a gente conseguir resgatar e resolver as questões com agilidade, a gente pode até antecipar a karma futura, que a gente traria numa outra vida. Estamos aqui, estamos fazendo bem a nossa parte do nosso trabalho, então vamos antecipar a coisa. O plano espiritual faz um rearranjo do nosso planejamento, da nossa proposta encarnatória, e a gente tem essa possibilidade. Você sabia disso? Olha só que coisa bacana. Vamos falar um pouco mais a respeito dessas possibilidades de planejar as nossas encarnações, né, no próximo bloco, né? Fica comigo só um minutinho. Aí agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa questão que envolve planejar a encarnação. É algo que eu também já citei aqui num programa anterior, mas que é muito importante eu reforçar dentro desse tema que a gente está falando sobre aprender a jogar esse jogo da vida, tá? Então, a gente vai entender o seguinte, quanto mais boas ou melhores sementes a gente planta, mas a gente vai colher bons frutos, enquanto que ações ruins, que vão representar sementes ruins, maus frutos a gente vai colher, ou seja, a gente vai ter o retorno das más ações. Tá? Então essa analogia que a gente vai fazer. Fazer coisa boa, colhe coisa boa. Fazer coisas ruins, de alguma forma a gente vai ter que compensar isso também, né? Pensando nisso, eu falo assim, bom, se eu estou colhendo karma na vida atual é porque eu plantei karma em outra vida, falando de karma negativo, né? Então, para eu colher coisa boa numa vida futura, então quanto mais o bem eu fizer, melhor para mim, né? E quanto menos o mal eu fizer, melhor para mim também, porque eu vou ter menos coisa para levar para resolver numa vida futura. Então, gente, planejamento encarnatório começa já na encarnação atual. A gente não vai esperar sair dessa vida, passar no período que a gente chama entre vidas, né, entre uma encarnação e outra, para começar a pensar, como é que vai ser a minha próxima encarnação, o que eu fiz, deixei de fazer, etc. Não, é agora. Vamos lá, o tempo urge, né? Então você já tem, se você está assistindo esse programa, porque você já tem um mínimo de consciência para entender essas coisas, tá? Então é hora de começar a acelerar esse processo. Deixa eu começar a me esforçar, e às vezes não é nem um esforço, é um sobre-esforço que a gente tem que fazer, um esforço extra, adicional, para a gente poder ser uma boa pessoa com quem às vezes parece que nem merece, né? Mas a gente sabe que as leis divinas vão cuidar de entregar a cada um aquilo que é de direito e merecimento delas. Então se alguém lhe prejudicou, se alguém fez algum mal para você, não queira pagar na mesma moeda não. Fala assim, tá bom, peraí. Plano divino, leis divinas, leis kármicas, estão vendo, né? Justiça divina, tudo tá vendo. Então, eu vou deixar que a justiça divina cuide. Eu não vou me envolver diretamente numa vingança, porque senão a gente entra naquela roda onde é pagar o mal com o mal. Aí depois a gente vai ter que receber o mal de novo. E parece que tem
horas, né, momentos em que aquela sede de vingança vai coçar, de repente a raiva vai vir. Se você conseguir superar esse momento, então, ó, parabéns, parabéns, porque você venceu a situação mais desafiadora, que é vencer a si mesmo, vencer os seus próprios instintos, os desejos, as questões passionais, né? A beligerância que a gente sabe que está presente na humanidade, que é facinho, às vezes, a gente perder a mão, perder o eixo ali e fazer coisa que não deve, né? Misturar as coisas, ao invés de ser racional, diplomático e utilizar de sabedoria, acabar utilizando os desejos para chegar num fim egoísta, né? Para benefício próprio, sem considerar o malefício que as suas ações podem trazer, como de um dominó, né? Que você deixa a pecinha cair e vai desencadear outras peças, né, que vão sofrer os efeitos dele também. Então você não imagina que uma simples ação sua pode trazer efeitos negativos, não só para aquela pessoa que você está, às vezes, tentando prejudicar, mas às vezes por um conjunto maior. Você está mexendo com toda uma dinâmica. Ah, mas o outro fez isso. Tudo bem, mas a lei divina vai se acertar com aquela pessoa, não faça igual. Senão você não vai estar sendo superior a ela, pelo contrário, você vai estar se rebaixando, se colocando no mesmo patamar que ela. É isso que você quer ser? Igual ao outro? Então, se você sabe que a pessoa não fez coisa certa, então por que você vai se igualar àquele comportamento? Você não vai estar sendo melhor. Tá? Então leve isso em consideração. E enquanto encarnado, algo fundamental, eu recomendo que as pessoas estudem sobre as leis universais, como que funcionam. Né? O universo ele é regido por leis cósmicas, leis divinas, leis universais. Existem inúmeras para um monte de coisa, mas as 7 principais, né, são as 7 leis herméticas, ou 7 princípios herméticos, 7 princípios universais. Eu escrevi um livro chamado Dominando as 7 Leis Universais para a sua jornada pessoal e espiritual. Está disponível na internet, você pode procurar Fernando Vidia, Dominando as 7 Leis Universais. Pronto, você já vai encontrar, está disponível na Amazon, você pode fazer o download através do Kindle, né, do aplicativo no celular Kindle ou mesmo do dispositivo Kindle, e você já vai ter ali uma compreensão prática do que são essas leis e como utilizá-las a seu favor. Saber exatamente onde elas agem. Se na sociedade existem leis para a gente aprender a viver em sociedade, viver bem uns com os outros, no universo existem leis que fazem com que o universo funcione. E a gente entender que a gente está imerso nessas leis. E como base dessa lei também está a lei de causa e efeito, que é a lei do karma. Não basta só eu saber, eu conhecer a lei do karma, existem outras 6. Eu só citei uma, falando aqui do plantar e colher, né, da ação e reação, o mal ou bem que você planta, você vai colher. Eu citei uma, existem outras 6. Aprenda, estude e entenda como elas podem contribuir com a tua jornada e até mesmo acelerar o seu processo evolutivo, abreviando a necessidade das suas encarnações, se você souber utilizá-las adequadamente a seu favor, ou não, ou você ficar nessa roda, né, de encarnações e sem sair do lugar, porque está sempre cometendo os mesmos erros, porque não entende como é que o jogo funciona. Né? Então, quer aprender mais? Vai lá, acessa esse livro, busca informações, Dominando as 7 Leis Universais, vai lá, Fernando Vidia, e você vai obter muita informação bacana, informação de valor, tá? E além disso, eu desejar para você uma excelente jornada, porque a partir do momento que a gente tem a consciência do caminho a seguir, do que estudar, do que buscar de informação, se você não realizar o seu movimento, ninguém vai fazer isso por você. Então, se você estiver esperando que a informação chegue no seu colo, às vezes mesmo que chegue, se a gente não fizer nada, se o livro é entregue para nós, vamos supor, né, e a gente não abre e não lê, de nada adiantou. O universo está sempre enviando sinais através de pessoas, eles vêm através das pessoas, mas através da intuição. E se a gente não estiver atento a perceber, a gente pode estar deixando passar um monte de boa oportunidade para a gente aprender, expandir nossa consciência, evoluir, abreviar encarnações e transcender a necessidade até de encarnar aqui no mundo físico, na Terra, dentro desse grande ciclo evolutivo que a gente está. Quem sabe a Terra estando diferente lá mais na frente, né? A gente pode vir já encontrando um mundo regenerado, né? Oh, que coisa boa, né? Esperamos chegar até lá com muita saúde, né? Numa encarnação onde a gente não tem que resgatar problema, né? A gente vem aqui só para fazer coisa boa e resgatar as coisas boas que a gente já plantou em encarnações anteriores, né? Isso seria bom? Vamos começar desde já. Tá certo? E é isso, esse era o recado que eu precisava passar para vocês, espero que vocês tenham aproveitado. Quer saber mais sobre o meu trabalho? É só acessar o meu site, fernandovidia.com.br, manda mensagem para mim aqui pro programa, além do visível, @fernandovidia.com.br, me acompanhe nas redes sociais, @fernandovidia. Vejo vocês no próximo programa. Um super beijo,
Um grande abraço e uma excelente vida para todos nós.